Fala galera do WRQ Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perch, estamos com mais uma aula sobre automação. Como você lembra na aula passada, a gente utilizou o nosso motor de passo do nosso CLP, ou seja, nossa maleta do 351, e eu tinha comentado para vocês que a gente ia utilizar nessa próxima aula, além do motor de passo, a gente utilizar o encoder. Então é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Quero mostrar para vocês como a gente habilita aí o encoder, qual vai ser a quadratura que a gente vai utilizar e alguns comandos que a gente precisa ter cuidado que a gente vai usar no meio do programa. Então, nosso sistema vai ser hoje isso aí. Eu vou mostrar o programa passado, ou seja, do motor de passo, atualizado, integrando o encoder para fazer a contagem, ou seja, a velocidade em RPM do motor de passo. Então vamos lá, galera! E esse vídeo é um oferecimento da Altus. Então acessem www.altus.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, Master Tool e IEC. Ao final do website, em clique aqui azul, clique no que azul, faça o download do software e continue assistindo essas aulas. Então tá, galera, como eu falei para vocês, hoje a gente vai fazer aí o programa utilizando o motor de passo com o encoder. Como vocês lembram da aula passada, tá? Para utilizar o motor de passo, a gente utilizou a saída rápida 1. Hoje, para fazer a integração do encoder, a gente vai utilizar a entrada rápida 1. Tá? Então aqui, eu estou com o manual aberto aqui do nosso CLP. Então a gente tem os dois manuais, como eu deixei na descrição do vídeo da aula passada, eu vou deixar novamente para quem quiser fazer o download. São dois manuais de extrema importância, tá? Porque um complementa o outro, um deixa um pouco mais explicado quais são os itens utilizados no CLP. Nesse caso aqui, nesse manual, tá? Que é o CT, é o da maleta, explicando mais algumas coisas detalhadas, o que contém no nosso CLP, nessa Duo 351, que eles chamam aqui de TB131. E o outro é um manual completo, possuindo todas as variáveis, enfim, alocamento, qual é o endereço das memórias das variáveis, enfim, tá? Então a gente utiliza os dois aí em benefício. Hoje a gente quer utilizar aí o encoder. Então aqui nesse manual ele está explicando a entrada rápida, tá, do bloco 1. Como a gente tinha bloco 0 e 1, para usar o encoder, tá? Ele está ligado diretamente aqui, ó, internamente, com a maleta de treinamento no bloco 1, e a gente precisa botar ele como bidirecional. Então, nesse caso, a gente vai ter a contagem de quadratura 2 ou 4 vezes. Então, qual a diferença? No caso, em 2 vezes, ele vai ser 400 unidades para uma volta completa, ou, no caso, em 4 vezes, vai ser 800 unidades para uma volta completa. A gente vai utilizar 2 vezes, tá? Então, a gente vai ter que usar aí o cálculo depois de RPM, a gente vai usar o 400 unidades, então depois lá no programa eu vou mostrar para vocês o porquê disso aqui. Então sempre tem que cuidar, se vocês usarem 4 vezes é 800 para fazer o cálculo, número de ranhuras, ou se a gente usar 2 vezes o 400. Tá? Então aí você tem que ficar bem ligado nisso. Quando a gente for utilizar o encoder, tá, pessoal, no bloco 1, a gente vai utilizar o contador 2, tá? Seria o CNT2, e aqui está o endereço dele na memória, %MD 1633. Tá? Então, vocês podem utilizar simplesmente o CNT2, ou vocês podem nomear lá uma variável com outro nome e usar o comando @MD1633, como vocês queiram fazer. E aqui no finalzinho ele põe uma descrição, ó, que ele não possui uma entrada de zeramento, tá? Então, para zerar ele, a gente vai através do Born I12, seria uma entrada rápida, tá? 12. Então, é o método que eu vou utilizar para zerar. Eu vou mostrar outros 2 métodos que a gente pode utilizar para zerar. Então, a gente vai ter 3 métodos, tá? Esse aqui é um deles. Para utilizar isso aqui, também vou mostrar para vocês depois como a gente faz para configurar isso aqui. E aqui, mostrando aqui o manual completo para vocês, aí na página 35, ele fala aqui, eu pulei direto para cá, que aqui mostra alguns comandos especiais que eles têm aqui.
Então, como ele está falando para vocês, eles são os comandos operandos especiais, tá? Que ele já tem uma região aqui específica da memória, tá? Então, a gente só basta utilizar ele como variável global, então a gente não precisa nem declarar ele, ele já está previamente declarado como uma variável global. Então, seria o quê? O CNTX clear, no nosso caso seria o CNT2 clear, então ele zera o registrador de contagem, ou o CNT2 stop, que ele desabilita o contador, o CNT2 load, carrega um preset, e tem a amostragem de contagem e o 0 bit está overflow, underflow. Tá? Aqui a gente tem outras opções aqui. Então aqui no caso é onde a gente vai aí habilitar a entrada rápida. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês no CLP. E aqui é o que eu falei para vocês, ó. No bloco 0 é o born I02 e o bloco 1 está no born I12. O que a gente vai fazer? Dentro, tá? Quando a gente habilita aí a entrada rápida, tem um contador, uma opção extra, tá? Que eu falei para vocês ali, para esses borns. Então a opção seria de zeramento, congelamento, preset ou amostragem. No nosso caso, a gente vai utilizar a função de zeramento, tá? Então aqui, enfim, tem mais outras opções aqui de contagem. Aqui para cima ele explica a contagem unidirecional e bidirecional, como funciona todas as contagens. Então, para quem quiser dar uma lida aí, enfim, saber como funciona todas as partes desse contador, fica aí a escolha de vocês, a critério de vocês. Então, a gente vai direto para o nosso programa agora. Então, eu vou um logout aqui, eu estava com ele sistemático. O que muda? Para vocês lembram, na aula passada que a gente fez simplesmente um motor de pasta rodar. O que eu fiz nesse programa? Então eu criei aqui, depois da linha 2, para quem não lembra aqui, fiz esses blocos aqui de ajuste, variável de entrada aí da frequência do motor, os pulsos, a rampa dele de frenagem e aceleração, o passo dele, se ele vai ser um passo aí de 400 ou 200, na linha 3 que começa a modificação do programa. Então aqui junto com o liga, eu fiz uma variável auxiliar para. Tá? Eu fiz um move aqui do contador, uma variável pulso. O contador, o que eu fiz? Em vez de utilizar a variável CNT2, vocês poderiam utilizar a variável global, sem problema algum. Eu simplesmente criei uma variável nova, contador, e direcionei no mesmo endereço do variável CNT2. Tá? Que é o MD1633. E valendo lembrar que ela é uma the word. Quem sempre tem alguma dúvida, pô Felipe, a variável tal aí é real, the word, booleana, por isso que a gente utiliza sempre o manual completo. Tá? O manual completo, vocês buscam lá a variável, vai ter uma tabela, ela vai dizer qual é o lugar da memória e qual é o tipo da variável. Né? Então aqui é o contador, é onde o nosso encoder aqui, cada vez que ele for se mexendo, vai dar os pulsos dele. Eu estou movendo esse valor dele para uma variável auxiliar pulso. A pulso aqui você tem que cuidar também que ela é uma the word, que nem eu declarei aqui em cima. Tá? Variáveis de mesmo estilo. Aqui eu criei um bloco de the word to real. Então eu estou transferindo essa variável pulso para pulso 1. Então estou convertendo uma the word para um valor real. Para fazer tal procedimento, vocês utilizam aqui a mesma instrução, porém, em vez de vocês colocar move, ou colocar div, ou move, etc., vocês colocam the word to real. Ou quem quer, não lembra os comandos, aperta F2, vai abrir uma tabela, tá? Uma tela nova, vocês podem escolher quais são as funções já prontas que tem lá dentro. Então, quem já sabe de cor aí, simplesmente só escrever o comando que dá a mesma. Então a gente está convertendo aqui o valor de the word para real. Na linha 5, eu estou fazendo uma divisão do valor dos pulsos que a gente capturou aqui por 400. Então aí você tem que sempre cuidar quando você utiliza a quadratura em 2 vezes ou 4 vezes. Aonde a gente escolhe isso? Vou mostrar para vocês. É na aba Recursos. Configuração do CP, como vocês estão vendo aqui,
eu habilitei o bidirecional no bloco 1, tá? Que seria para o encoder. Como a gente faz isso? Botão direito, substituir elemento e a gente põe bidirecional. Quando a gente fizer isso, a gente tem um método de contagem. Para o encoder, a gente vai ter que usar ou quadratura 4 vezes ou quadratura 2 vezes. Mas cuidando, quadratura 2 vezes, 400 pulsos, ou seja, 400 ranhuras para uma volta. E quadratura 4 vezes, 800. Então, indiferente qual vocês utilizarem, porém, você tem que cuidar o cálculo que vocês vão botar. Então, quadratura 2 vezes, 400 no cálculo. Mencionei para vocês também aquele método forçado para zerar. Então, aqui a gente tem uma entrada de configurável do bloco 1, que seria aqui do nosso bloco 1, bidirecional, contador. Então, ele vem aí desabilitado, eu coloquei de zeramento. Então, toda vez que a variável i12 tá, for a nível lógico 1, ele vai zerar o nosso contador. Tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse procedimento. Então, a gente vai voltar para o programa. Então, aqui, a gente está dividindo o número de pulsos que a gente capturou do encoder por 400 e guardando aqui na rotação. Na linha 6, a gente está multiplicando, tá, essa rotação por 300. Por quê? Para quem não sabe ou não lembra, tá, o cálculo de RPM, eu vou dizer para vocês. Na verdade, o cálculo de RPM seria o número de pulsos que a gente capturou num certo tempo, dividido pelo número de ranhuras do nosso encoder. No nosso caso, em quadratura 2 vezes é 400, tá? E esse resultado é dividido pelo tempo de amostra, tá? Que a gente calculou, que a gente capturou o número de pulsos do encoder, dividido por 60 segundos, porque é rotações por minuto. Então vai ser o número de pulsos que a gente capturou, dividido pelo número de ranhuras do encoder, o resultado dividido pelo tempo que a gente usou para contar esse número de pulsos por 60, tá? O tempo que eu utilizei aqui de captura é 200 milissegundos. Então, por isso que o meu fator aqui de multiplicação é 300. 200 milissegundos por 60, tá? Vai dar 300. Então, como fazer o inverso de 300 da parte da divisão, então é a mesma coisa que multiplicar por 300. Então, o número de pulsos por 400 vai ser multiplicado por 300. Então, aqui a gente poderia mudar o tempo aí de amostragem, poderia botar, por exemplo, 2 segundos, porém eu teria que multiplicar aqui por 30. Então, sempre ajustar esse fator aí, sempre ter cuidado sobre isso. Não interessa o tempo que vocês querem calcular, obter o número de pulsos, tá? Você sempre tem que cuidar da equação. Então, mudando aqui, muda diretamente aqui. Então, na linha 7, tá? Eu estou utilizando aqui o tom. Para quem não conhece, é uma função timer aqui do programa. A gente habilita aqui em cima, tá? Temporalizador, tom. Então, quando vocês clicarem aqui, dão um nome para ele e não põe valor inicial nenhum, deixa sem nada, simplesmente como variável tom, o nome, dá um OK na declaração. E aqui em PT, tá, pessoal, é onde vocês colocam o tempo que vocês querem que ele calcule, que é o tempo que ele vai contar. Então a função sempre é T, jogo da velha, o tempo que vocês querem em milissegundos ou em segundos. No meu caso, estou usando milissegundos, então eu botei 200 ms. Eu poderia botar, no caso, 2s, 2 segundos. Tá? Então tem uma variável aqui de intertravamento, que é o meu para, que está toda ela aqui. Quando esse contador chegar a 200 milissegundos, ele aciona um auxiliar 5 aqui, move o valor auxiliar do RPM para a variável RPM. Então, no RPM, eu estou sempre guardando o último valor do meu cálculo. Então, estou sempre calculando no auxiliar RPM e guardando no RPM. Então, estou sempre atualizando para ter sempre um último valor para colocar lá na nossa tela da HM, que eu vou mostrar depois para vocês. Tá? Então, quando ele fechar o tempo de 200 milissegundos, a saída Q desse tom vai ficar sempre em nível lógico alto, ou seja, sempre ligado. Vai acionar o AUX 5, ele vai habilitar a linha 8 e vai chamar aqui o comando para, tá? O que eu fiz no comando para? O para eu chamei aqui
na locação da memória 3276.1 seria o CNT2 underline stop. Tá? Eu simplesmente renomeei e coloquei o locamento da memória. Eu podia simplesmente ter chamado CNT2 underline stop. Eu quis chamar aí uma variável com o meu nome, um nome qualquer que eu chamei para ser mais fácil, mais rápido de digitar. Então você sempre sintam-se livres para utilizar aqueles comandos que tem lá no nosso manual. Então eu simplesmente dei um outro nome para ele. Então aqui, depois de 200 milissegundos, ele vai parar o contador. Quando ele parar o contador, eu simplesmente botei um tom de 10 milissegundos para não ser uma instrução instantânea, tá? Porque às vezes ele dá bug no programa. O que ele vai fazer depois? Ele vai resetar, ele o para, então ele vai liberar aí o stop, vai desligar o stop, vai voltar a contar e vai acionar a variável 0 a 2. O que eu fiz com 0 a 2? 0 a 2, vocês estão olhando aqui, é a saída rápida 0.0. O que eu fiz? Eu fiz um loop lá no CLP, depois eu vou mostrar para vocês, a saída 0.0 com a entrada I12. Então toda vez que a saída rápida 0.0 for a 1, a entrada I12, tá, rápida, vai a nível autológico, vai a nível lógico 1, e aí vai forçar o CNT2 a zerar. Então o contador vai zerar. Isso é uma das formas, tá, da gente zerar o contador. Outra forma que eu deixei aqui, eu estava utilizando antes e eu substituí, seria botar o preset. Então aqui no carrega ETA aqui 3276.2 seria o comando CNT2 underline preset, tá? E aqui o contador, como eu falei para vocês, seria o CNT2, eu botei igual a 0. Então ele força a 0 aí, ele vai jogar a 0. Então eu poderia ter substituído o comando aqui, em vez de 0 a 2, e usar lá a entrada rápida em 12, eu poderia botar o carrega ou diretamente o comando CNT2 underline clear. Por que eu não usei o CNT2 clear aqui? Porque ele não estava funcionando. Não sei por que ele não estava obedecendo o comando. Ele entrava na linha e ativava o comando e não zerava a variável. Então eu utilizei um outro recurso que eu tinha, tá? Que é a entrada rápida I12, tá? Para zerar. Então a gente tem aí 3 opções, tá? Para zerar o contador, a gente utiliza qualquer uma delas aí. O importante é zerar o contador para fazer a base de cálculo. Essa linha 10 aqui é uma linha inútil. Eu estava fazendo um intertravamento aqui antes, eu não estou utilizando mais, eu esqueci de deletar. E na linha 11, aqui eu simplesmente incrementei aqui o CNT2 underline clear, para quando eu desligar a chave aí do motor, ou seja, minha chave geral liga e desliga, ele dá um clear no contador e dá um move 0 para o RPM. Então zera aí a minha variável, o último valor do RPM, para zerar tudo aí, para deixar tudo zerado, o contador e a variável RPM. Tá? Pô, Felipe, aqui tu está usando o CNT2 clear. Pois é, CNT2 clear aqui ele obedece. Aqui em cima, como ele está fazendo muitos processos ao mesmo tempo, calculando, contando, tá? Eu não sei porque o CNT2 clear não obedeceu. Então por isso que eu utilizei aí esse recurso de forçar o zeramento aí pela entrada I12. Então aqui na linha 11, ele zera, desliga aqui para o motor e zera aqui o RPM. E as linhas restantes são iguais aí ao programa do motor de passo que a gente utilizou na última aula. Em visualizações, em main, eu simplesmente só modifiquei, criei um bloco novo aqui, puxei a frequência, o pulso, a aceleração, desaceleração para cima, tá? E criei esse bloco aqui de RPM. No texto aqui em variáveis, a gente redireciona aí para a variável RPM. Quem não lembra, usa o comando F2 sempre para redirecionar as variáveis. E aqui em texto, eu usei %.0f. F, porque é um valor real, que está o meu RPM, e .0, porque eu não quero nenhum valor depois da vírgula, tá? Então aqui a gente dá um OK, vai em comunicação, parâmetros de comunicação, duplo clico aqui, no meu caso, no local eu, que é a minha configuração, e login, tá? E aqui ele já está rodando o meu programa. Então a gente vai lá,
para o CLP, vamos ver como é que ficou o programa. Então tá, galera, agora a gente está aqui com o nosso CLP. Eu passei já o programa, estão vendo aqui que modificou, né, de acordo com o programa anterior. Então agora a gente tem frequência, pulso, aceleração e RPM. Então aqui eu coloquei frequência 1300, 1000 pulsos, deixei nenhum pulso para aceleração e desaceleração, então ele é bem brusco, tá? Não é nada suave a aceleração e a desaceleração. E aqui na RPM, deixei aqui a chave 4 ligada, tá? Trocando entre 400 e 200 aqui os pulsos do motor. A chave 3, lembre que é para deixar o motor, ó, frenado, para eu não conseguir, quando ele tá parado, ele tá freado o motor. E a chave aqui I00 para ligar. E vocês estão vendo que eu fiz um loop, ó, do Borne do 00 para a entrada I12, tá? Então quando ele for a 1, a saída 00, vai no lógico I12 e desliga o contador. Então aqui eu estou ligando, ó, se vocês conseguem ver, então RPM aqui no máximo 194, 197, tá? A contagem do nosso motor. Então eu vou diminuir aqui a frequência, ó, 1300, eu vou deixar aí 1000, vou dar um Enter, ó, já notaram que já caiu a velocidade para 150. Eu posso botar aí, por exemplo, um pouco de pulso de frenagem, ó. Então, ó, ele tá alterando, ó, 90, 150, enfim, 120, ele dá uma pausada, tá, para dar uma arrancada. Então ele vai alterando aí o RPM. Posso também, vou zerar aqui. Se eu segurar com a minha mão, ó, tá vendo que a velocidade vai caindo, ó. Então essa aí é o programa, tá? O intuito de hoje. A gente pode inverter aqui, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, que quando eu inverto a rotação, sentido anti-horário, o contador vai negativo, tá? E horário ele é positivo. Então o intuito da próxima aula, como eu falei para vocês, eu quero mostrar como a gente faz aí para mostrar no display o sentido de rotação, tá? Pegando esse valor do encoder. Então, através do encoder, eu vou capturar um sinal para dizer para o operador para saber qual o sentido que o motor está rotacionando, tá? Se é anti-horário ou horário. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, galera, e um grande abraço, e eu espero vocês na próxima aula. Valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Eu espero realmente vocês tenham curtido. É sempre importante aí a gente saber como te utiliza o encoder, como funciona o motor de passo, enfim. Você sabe que essa tecnologia está sendo cada vez mais utilizada no mercado, ainda mais o encoder, tá, para fazer aí a contagem de pulsos e manobra, ou seja, de posicionamento, seja de parte robótica, enfim, qualquer parte de movimento, ou seja, parte eletrônica com robótica, tá? Então a aula ficou por aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula eu quero fazer, além dessa parte de motor de passo com o encoder, a gente vai ver como a gente pode fazer uma melhoria nesse programa para saber o sentido de rotação, quando o motor está rotando para a esquerda ou para a direita. Então vai ser um programinha bem simples, é uma modificação, alguns passos que a gente tem que ter cuidado para fazer, né? Então não se esqueçam, quem tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e um grande abraço para todo mundo.